Amém. Boa noite a todos. Louvado seja Deus, cada um de vocês, você que nos visita. Quem não sabe, nós temos berçário aqui à minha direita. Fique à vontade, vocês estão em casa. Peço que você tome sua Bíblia em mãos e abra lá na primeira carta aos Coríntios, por favor. 1 Coríntios. Vocês que estão em casa também, boa noite. Chique falar isso, né? Se você encontrou 1 Coríntios capítulo 3, coloque de pé, por favor. Nós vamos ler 1 Coríntios 3, dos versos 1 até o 4. Deixa eu explicar algo antes. Estamos dando uma pausa na série de mensagens do Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos resgatar uma outra série de mensagens que nós iniciamos lá no começo do ano. Se você talvez não tenha visto na rede social, se chama Os 12 Desafios que as Igrejas Enfrentam. O primeiro desafio foi o esquecimento. Faz tanto tempo que a gente até esqueceu. Então hoje nós vamos ler esse texto e vamos meditar nele. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 até o 4. Diz assim a bendita palavra de Deus. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. E o que vos dei de beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Vamos orar? Senhor amado, a Ti nós rendemos graças pela Tua bendita palavra, ó Pai, por esse momento, e pedimos, Senhor, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, que o Senhor nos ajude a ouvir e receber a mensagem de acordo com a verdade e a necessidade de cada um de nós. Seja o Senhor glorificado e a Tua igreja edificada por meio da exposição do Evangelho do Teu amor. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. Então, no início do ano, falamos do primeiro desafio de 12, que foi o esquecimento. E hoje, a partir do que você leu comigo, o segundo desafio que as igrejas enfrentam é a divisão. Divisão. Eu estava pensando que se fosse no dia de hoje, nos dias de hoje, o apóstolo Paulo, ele não ia mandar uma carta, ele ia chamar o povo da igreja para fazer uma videoconferência. Porque a situação aqui é que uma irmã daquela igreja de Corinto foi visitar Paulo em Éfeso, onde ele estava, onde ele escreveu essa carta. E ela relatou, olha Paulo, depois daquele 1 ano e meio que você passou lá no meio daquela gente, quase nada mudou. Na verdade está um pouco pior. O povo lá estava complicada a situação. Então ele escreveu essa carta e graças a Deus ficou registrada a bendita palavra de Deus que nos é útil hoje. Mas se fosse hoje, a irmãzinha Chloe ia mandar um zap para ele, ia chamar, reúne todo mundo domingo na igreja, bota no Zoom que eu vou conversar com eles. Foi mais ou menos isso que ele fez. Só para a gente situar, a cidade de Corinto era uma cidade muito importante, muito rica na sua época, uma província romana, a cultura vigente da época, a cultura grega, né? Greco-romana, aquela confusão, panteão dos deuses, uma cidade, por ser muito rica, movida pelo sexo, pelo poder e pelo dinheiro. Como eu já falei, foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Ele permaneceu, ele esteve lá por 1 ano e meio, ensinando o evangelho para esses irmãos. Então ele escreve essa carta para eles. Um esclarecimento, antes de nós voltarmos ali para o texto, irmãos, é que toda a Bíblia, as escrituras de Gênesis 1 até Apocalipse 22, ensinam que existem dois tipos de pessoas, os incrédulos e os crentes, não é verdade? A Bíblia é bem clara no que diz respeito a essa divisão da humanidade em apenas esses dois grupos. As pessoas não regeneradas e as pessoas que são nascidas de novo.
Paulo, sabendo disso, nessa mesma carta, ele trata disso no verso 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios, quando ele fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, dois grupos de pessoas, os que creem e os que não creem. No entanto, a partir desse texto que você acabou de ler comigo, nós vemos a prova cabal aqui de que dentre esse grupo, no meio desse grupo dos salvos, existem dois grupos. Existem os cristãos espirituais e os cristãos carnais. Acontece que existe há algum tempo já, meio moderna essa doutrina, uma doutrina que diz que o cristão carnal, ele recebeu a Cristo como Senhor, como Salvador, mas ainda não como Senhor da sua vida. Eles dizem que a pessoa está justificada, mas ela ainda não está se santificando. Eles falam que esse crente carnal, ele é salvo, mas ele ainda não obedece a Jesus. Só que isso é uma blasfêmia. Isso é uma mentira, um engodo, um engano terrível, uma falácia, porque ofende a verdade da palavra de Deus. É uma falsa doutrina. Por quê? Porque aquele que ainda não reconhece a Jesus como seu Senhor, de fato nunca recebeu Ele como Salvador. Não existe só Jesus Salvador. Jesus é Senhor e Salvador. Até porque a grande ênfase, o ponto principal de todo o Novo Testamento é justamente o senhorio de Cristo Jesus. Ok? Claro para todo mundo? Então Paulo, ele está aqui, na verdade, se dirigindo a cristãos. Ele não está falando com incrédulos. Ele está falando, não sei como é que está o subtítulo na tua Bíblia, mas o meu fala: o espírito mundano causa divisões aonde? Na igreja. Ele se dirige aos cristãos. Aqueles que são salvos, os que são nascidos de novo. Tanto que você acabou de ler comigo, no verso 1, ele começa: irmãos, vírgula, irmãos. E lá no começo da carta de 1 Coríntios, ele chama os coríntios justamente da igreja de Deus. Aqueles que são santificados em Cristo. Então essa parte da carta de Paulo, ela nos oferece ao mesmo tempo uma esperança para aquele que é dedicado, é um dedicado lutador na fé, e também uma advertência, um alerta para aquele que é preguiçoso, que é descuidado da fé. Ambos, a esperança e a advertência, se aplicam a todos os cristãos. Mas a palavra viva e eficaz e tão útil para todos, que também se aplica àqueles que estão de fora. Talvez alguém aqui se imaginando: como seria se eu confiasse a minha vida em Jesus para me tornar um cristão? Serve para você que me ouve e me assiste também. No capítulo 1, então, dessa carta, o apóstolo Paulo, ele confronta, ele fala da sabedoria humana. No capítulo 2, Paulo faz distinção entre o homem natural, que é aquele que não compreende as coisas de Deus, e o homem espiritual, que é o maduro na fé, que compreende todas as coisas espiritualmente. Então, nós vamos examinar o texto juntos para ver onde nós nos encaixamos nisso tudo. Antes de voltarmos para o texto que foi lido, eu peço que você veja comigo no capítulo 2, os versos 6, 14 e o 15. Gente, se alguém esqueceu de trazer Bíblia, nós temos Bíblias lá no canto, fica à vontade, pode pegar. Porque a gente, como eu sempre falo, é um olho no peixe e outro no gato aqui. Capítulo 2 de 1 Coríntios, os versos 6, depois a gente pula para o 14 e para o 15. Olha o verso 6, diz o seguinte: na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Verso 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Verso 15. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, dentro disso tudo que nós lemos, o apóstolo Paulo ele faz uma distinção de 3 categorias de pessoas.
Existe a pessoa natural, do verso 14, que não tem vida espiritual, que não consegue reconhecer nada de convincente no evangelho, não é atraída pelas coisas espirituais, é simplesmente aquele que é conduzido pela carne, pelas coisas da natureza humana. Nós vemos as pessoas espirituais, do verso 15, ou aqueles que são maduros na fé, a pessoa que é tão profundamente controlada pelo Espírito Santo, que ela discerne, ela percebe todas as coisas de forma espiritual e ela está disposta a receber e valorizar tudo que diz respeito às verdades bíblicas. E ainda há um grupo de pessoas, no texto que a gente leu no começo. A pessoa espiritual, já falei, o grupo de pessoas entre as quais Paulo chama de nem espirituais, nem naturais, mas chama de carnais. Ou, como você leu comigo no verso 1, crianças em Cristo. Ou bebês da fé. Sabe que o objetivo e a principal preocupação do apóstolo nesse capítulo é derreter o orgulho dessa gente que causa divisão na igreja daquela época, dos coríntios. Só que nós precisamos entender, porque a palavra é viva e eficaz, precisamos entender o que move esse grupo de pessoas, como Deus está vendo eles. Vamos ver se nós somos como um deles, e se formos, o que eu e você precisamos fazer a respeito disso. Leia comigo o verso 1 de novo, por favor. Capítulo 3, verso 1, que diz: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Então nós vemos aqui esses subgrupos, os espirituais e os carnais, ou os maduros e os imaturos, ou para ficar mais fácil para a gente, os adultos na fé e os bebezinhos na fé, os bebês. E aqui nós vemos a raiz da divisão na igreja, que é justamente a imaturidade. Imaturidade. Olha, é como se Paulo estivesse falando. Ele está falando com amor, gente. Paulo, ele era muito queridão. Eu imagino ele muito querido. Ele está falando com categoria, com amor para esses irmãos. Imagina a videoconferência do Zoom e ele sendo bem querido na tela, com todo mundo. Falando, é como se ele estivesse falando o seguinte. Gente, eu acabei de falar, lá no verso 6 do capítulo 2, sobre os maduros na fé. São aqueles que sabem lidar com todo o ensino que eu trouxe. Eu chamei eles de pessoas espirituais, no verso 15. E eu disse que eles são capazes de discernir todas as coisas. Mas agora eu tenho que falar que vocês não estão nessa categoria. Eu não posso chamar vocês de espirituais. Para vocês, então, eu tenho uma nova palavra. Vocês são carnais. É isso que ele está dizendo para aqueles irmãos. Eu tenho que tratar vocês como crianças, como bebês em Cristo. Você sabe, ainda mais quem é pai recente de bebê, que um bebê, ele só demanda. Ele demanda a atenção, bebê só consome, só exige de pai e mãe, bebê é servido o tempo todo e não serve ninguém. Assim caminham os bebês. Naqueles dias lá em Corinto, Paulo teve então que se dirigir a esses irmãos como crianças. Ele não está afirmando que eles são bebês em Cristo. Ele simplesmente está falando, olha, sabendo de tudo isso que me foi relatado, eu preciso falar com vocês desse jeito, porque vocês estão agindo como crianças. Por que ele não está apontando o dedo? Ele tinha o direito. Porque, mas vocês isso e aquilo. Não, porque o próprio Paulo já havia visto, presenciado na vida desses irmãos, sinais de uma vida espiritual saudável. Lá no capítulo 1, no verso 6, ele diz que o testemunho de Cristo foi confirmado neles. Pois foi Paulo quem pregou Cristo, e esses irmãos que creram na pregação, e esses coríntios invocaram o Senhor Jesus para a salvação. Paulo viu tudo isso, mas eles estavam se portando como bebês, eles estavam como crianças. Ou seja, passou muito tempo, Paulo já estava noutra, já estava plantando a igreja lá com os Efésios, ele passou esse tempo, mas eles continuavam nos rudimentos de fé. Eles se portavam como bebês espirituais. E por que Paulo, o apóstolo, está comparando eles de uma forma bem prática a bebês espirituais? Porque eles ouviam, recebiam o evangelho e não praticavam.
não colocavam em prática o conhecimento, o aprendizado, o ensino mais valioso de todos, que é a palavra de Deus. Sabe que existem cristãos que nunca deixam os rudimentos de fé, o beabá da fé. Eles não se desenvolvem, eles não se aprofundam. São os preguiçosos casuais, aqueles que não se esforçam para crescer. Cristão imaturo, podemos chamá-los. É aquele que se empolga com os rudimentos da fé, com as coisas básicas do evangelho, mas não tem interesse algum em se aprofundar na palavra de Deus. Ele gosta de ser servido, mas não serve ninguém. É o famoso consumidor da fé. Ele gosta de conforto, mas foge do confronto. Ele não tem apetite de alimento sólido. Não tem gosto pelo estudo da santa palavra de Deus. Na verdade, o cristão imaturo não tem prazer na lei do Senhor. Ele está sempre bebendo leite. E é isso que fala o verso 2. Leia comigo o verso 2. O que vos dei para beber, disse Paulo, foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo. Nem mesmo agora vocês podem. Os coríntios não podiam comer alimento sólido da palavra de Deus, mas apenas leite. Para ficar bem claro, o que é o leite que ele está falando? O leite é o ensino que tem como objetivo único fazer com que um pecador orgulhoso inicie no caminho da humildade e da esperança. Por que eles tomavam leite? Porque eles tinham tipo uma garganta espiritual, é isso que tinha na mente de Paulo. Essa garganta espiritual de uma pessoa orgulhosa, que ela está tão inchada de orgulho e confiança, que ela às vezes pode se engasgar com o próprio leite do rudimento de fé, do básico da palavra de Deus. Portanto, o leite é um ensino projetado, repetindo, para fazer o orgulhoso pecador iniciar no caminho da humildade e da esperança. Leite, basicamente, é a palavra da cruz, a mensagem do Cristo crucificado. Só que olha que interessante, tanto o leite quanto o alimento sólido são o evangelho. Porque nós podemos ensinar as crianças na salinha, podemos ensinar uma criança sobre Jesus, na linguagem dela, de um jeito que ela vai compreender, e nós podemos ensinar do mesmo Jesus numa classe de pós-doutorado, nos aprofundando nas verdades da palavra de Deus. É o mesmo evangelho. O mesmo Jesus, ele é leite para os bebês, ele é carne, alimento sólido para os adultos. Mas o que é o alimento sólido? Veja que o alimento sólido, ele não é algo que exige mais intelecto daquele que ouve. O alimento sólido, a comida sólida, não é para as pessoas mais capacitadas, mais inteligentes. Não! O alimento sólido, simplesmente, ele alimenta, ele fortalece, ele é destinado, ele é bem recebido e digerido pelas pessoas humildes. Pelos humildes. Pessoas que não buscam mais o prazer na autoconfiança, na autodeterminação e na exaltação de si mesmos. Pessoas que agora querem apenas dar glória ao Senhor. Toda a glória seja dada a Deus por tudo de bom que Ele vê e reconhece nesse mundo e na sua vida. A glória toda é de Deus. A minha alegria, o meu prazer está no Senhor. Olha só, o Paulo ele é muito didático. Ele mesmo nos traz um exemplo de alimento sólido. No final do verso 10 do capítulo 2. Acho que está na mesma página da tua Bíblia, assim como está na minha. Olha o finalzinho do verso 10 lá, capítulo 2. Quando ele diz: pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo ele está descrevendo a fonte de sabedoria que ele ensina. Essa sabedoria é justamente as profundezas de Deus, as profundezas da mente de Deus. Isso é alimento sólido que os bebês não podem digerir, mas os adultos podem. É curioso que, tratando desse alimento sólido, dessas fontes de sabedoria de Deus,
da profundidade da sabedoria de Deus, nós encontramos Paulo falando disso de novo. Acho que ali, se tivesse um currículo do apóstolo Paulo, ia estar esse verso, que é o final do capítulo 11, de Romanos 11, 33, quando ele diz, é chamado da grande doxologia, o final desse capítulo, que é a adoração. Paulo, muito inspirado pelo Espírito Santo, quando ele diz, profundidade das riquezas e sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso é alimento sólido, a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por quê? Por que é comida sólida e para alguns pode ser indigestos e alguns preferem ficar no leite? Porque essa comida sólida, o conhecimento de Deus, revela a santidade de Deus e revela a podridão dos nossos pecados. O conhecer a Deus revela as suas riquezas, revela as nossas misérias. E por aí vai. Não é qualquer um que gosta de aprender isso, ser confrontado diante desse conhecimento de Deus. São doutrinas mais difíceis de serem engolidas, é verdade, é verdade. Só que é difícil para a garganta dos orgulhosos, que preferem continuar no leitinho do Evangelho. Mas o que falta para os coríntios, então, o que impede eles de digerir esses alimentos sólidos? Falta humildade, como eu já falei. A humildade pode ser o órgão que faz a digestão do alimento sólido. Ali depois a gente vai ver, o texto continua no verso 3, Paulo dá as chaves para a resposta dessa pergunta. O que falta para eles? Falta humildade. Porque a evidência de ser carnal, ou ainda o estágio deles, onde eles se encontram de bebês, é revelado na inveja e nas discórdias, como diz a palavra. Algumas versões falam ciúme e contenda. Então a velha ostentação orgulhosa dos homens é o que os torna incapazes de engolir alimentos sólidos da palavra de Deus. Se não ficou claro, o que impede é o orgulho. O orgulho impede o cristão de sair dessa fase de bebê e caminhar para a maturidade espiritual. Ou falando de um jeito positivo, o órgão que pode digerir adequadamente os alimentos sólidos da palavra de Deus se chama humildade. Então, enquanto uma pessoa ainda é plenamente influenciada pelo espírito da exaltação própria, da autossuficiência, ela não é capaz de engolir esses alimentos sólidos. A garganta do orgulhoso é muito estreita e nada flexível para lidar com esse alimento sólido. O alimento que confronta os nossos pecados. Essas verdades podem parecer duras de serem engolidas e digeridas, mas é justamente o alimento sólido que nos dá força para crescer e prosseguirmos no caminho da fé. Então até aqui nós vimos que os coríntios não eram pessoas espirituais e não eram pessoas naturais, mas Paulo classifica eles como carnais, bebês em Cristo. Ou seja, aqueles que ainda são amplamente influenciados pelo velho homem, pela velha natureza do orgulho. E por isso, eles tinham ciúmes entre eles. E havia entre eles, verso 3, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso, não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Então aqui nós vemos a evidência dessa divisão, inveja e discórdia. Mas olha que curioso o texto. Para quem não está ligado, o Novo Testamento foi escrito em grego. E às vezes, ir para o original, melhor, sempre, Os dois concordam aí? Sempre que vamos para o original, muita coisa esclarece para a gente. Nós vimos lá no verso 1 que ele chama eles de pessoas carnais. E agora ele fala, porque ainda sois carnais. Em português, estão idênticas as palavras, mas não é assim no original. Lá no capítulo 1, no verso 1, ele está dizendo que vocês são pessoas feitas de carne. E agora vocês ainda estão se portando como pessoas dominadas pela carne. Como pessoas que são seduzidas pela carne. Traduzindo, é isso que fala. Então a pessoa carnal, ela é orientada pelo ego. É aquele que persegue os próprios alvos. Aquele que anda numa independência autossuficiente de Deus.
Isso aqui parece o resumo da teologia do coaching, estava pensando, devia ter anotado isso. Mas Paulo está falando no verso 3, porque ainda sois carnais. Opa, ainda. Ainda aparece aqui como um bálsamo, um alívio para aqueles leitores, né, que estão recebendo essa carta e para cada um de nós aqui que está se identificando com o texto. Porque ainda significa que estamos num processo. Por quê? Um processo de vida espiritual. Nós temos que admitir que uma vida espiritual profunda com Deus, ela não acontece assim, ó, pastor, recebi Jesus, me arrependi dos meus pecados e já estou voando. Não. Essa profundidade com Deus não acontece num passe de mágica. É um processo. Então, quando o Espírito Santo invade o território do inimigo nas nossas vidas, ele coloca Jesus no trono como o rei dos nossos corações. Essa é a estratégia de Deus para conquistar as forças rebeldes da carne em nossas vidas. E ele opera de formas diferentes com cada pessoa. Com alguns esse processo pode acontecer mais rápido, com outros mais lentamente. Então, por isso, diante dessa ilustração, nós podemos dizer que sim, a vida cristã deve ser enxergada como uma guerra. E aí não tem como não falar do John Piper, daquele vídeo muito famoso que muitos já devem ter visto, quando ele falava, faça guerra contra o pecado. Se você não viu ainda, assista. Digite no YouTube, faça guerra contra o pecado. Fantástico. Então aqui nós vemos uma maneira de descrever o que acontece quando a pessoa é convertida. É que o Espírito Santo lança como se fosse uma bomba atômica no centro nervoso da nossa carne. Ele destrói, ele derruba o nosso ego, nossas vontades, o eu sou, eu quero, eu acho, eu tenho. E eu penso que é isso que o apóstolo Paulo fala lá aos Gálatas, no capítulo 5, verso 24, que diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões, com suas paixões e seus desejos. Então saiba que esse é o golpe decisivo contra o inimigo das nossas vidas. Crucificar a nossa carne. Todo dia, todo santo dia. Ah, mas alguém pode dizer, tá, mas em Jesus a vitória está garantida. É verdade, em Jesus a vitória está garantida. Mas saiba que subjugar as forças rebeldes da carne e as armas do pecado, irmãos, para alguns, podem levar a vida toda. Estamos em guerra, não dá para baixar a guarda. Vigia, varão. É por isso também que Paulo fala em Gálatas 5, verso 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Amém? Então, portanto, a carne é crucificada e, no entanto, nós devemos nos proteger contra o orgulho da nossa tendência de autonomia, ou seja, do controle, a vontade de controlar nossas vidas e toda a situação. Cuidado, meu irmão, cuidado com a soberba que é natural de todo homem nascido de mulher. É natural de todo homem nascido na carne. Cuidado com a soberba, com o orgulho. Nós precisamos estar vigilantes nessa guerra espiritual. Sabe, não podemos combater o pecado com essas armas corrompidas do meu braço, do que eu acho que eu tenho, do que eu posso, do que eu sei. Sim, devemos olhar sempre para a vitória de Cristo, porque só em Cristo nós somos mais do que vencedores contra o pecado, a condenação, a morte, o inferno. Olhe para a vitória de Cristo. Olhe e dependa da ação do Espírito Santo na tua vida. Nós temos que purificar todo o nosso corpo e a nossa alma contra as armas de guerra do pecado. Estamos em guerra. E a evidência aqui da imaturidade, do orgulho deles, da divisão na igreja, é a inveja e as discórdias. Está denunciando eles. João Calvino, no seu comentário de Coríntios, ele fala a respeito da raiz da imaturidade, o seguinte, raiz da imaturidade. É na inveja onde nascem as discórdias. As discórdias inflamadas são fruto da cobiça do coração. E a cobiça é a mãe de todos os males. Porque não é assim que o bebê age
O bebê não se dispõe em dar, ele cobiça tudo para si. É a mãe de todos os males. Então a maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento, pelo tamanho da minha biblioteca, pelos 30 anos que eu tenho de igreja, pelo tanto que eu já li a Bíblia. Ela não é conquistada apenas pelo conhecimento. Lá em Hebreus 5:14, que não foi Paulo que escreveu, mas está bem linkado com tudo isso. Hebreus 5:14 diz o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é preciso na igreja, nas igrejas, é menos inveja, menos discórdias, menos orgulho, menos autoafirmação. O cristão imaturo, o bebezão, em vez de construir pontes de comunhão, ele cava abismos nos relacionamentos, é isso que ele faz. Então naquela igreja havia pouco amor e muita competição. E nós vemos isso no verso 4, que diz o seguinte: pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Ele pergunta. Aqui nós vemos o motivo da divisão. Nós vemos nitidamente, porque os coríntios continuam perigosamente nessa condição infantil. Veja, Paulo não está chateado porque eles começaram, poxa, vocês começaram como bebês. Ele está entristecido, com certeza, porque eles ainda estão agindo como bebês, passado tanto tempo. Veja comigo o final do verso 2. Quando ele diz ali, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Ele está falando, mesmo depois desse tempo todo que eu fiquei com vocês, dando leite, vocês ainda não podem receber alimento sólido. Vocês continuam assim. Vocês não estão prontos. E é muito frustrante isso, né? Com certeza. Na verdade, o que faz aqui no texto com que a palavra de esperança se transforme em uma palavra de advertência, agora Paulo vai começar a advertir eles, é essa mudança do tempo, que está tanto no original quanto no português. Ele muda agora os verbos que ele tratou no passado, ele traz tudo para o presente. Olha só, até esse finalzinho do 2 que você leu comigo, está tudo certo, está tudo no passado, né? Ele está falando, parafraseando, eu não poderia chamá-los espirituais, eu os alimentei com leite, porque vocês não podiam ainda receber o alimento sólido. Só que daí ele conclui, depois da vírgula no final do 2, nem mesmo agora vocês podem. Até agora, então, mudou os verbos do passado para o presente. Eles eram novos cristãos naqueles primeiros dias em que Paulo esteve com eles, plantando aquela igreja, servindo os irmãos em amor. Eles eram novos cristãos, mas não são mais. E agora ele vem com essa má notícia. Mesmo hoje, depois que o tempo passou, vocês não estão prontos, porque vocês ainda são carnais. Paulo vem então com essas palavras sérias, no final do verso 3 e continuando no verso 4, quando ele fala o seguinte, final do 3 ali, você, estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, vocês não estão agindo segundo os padrões humanos. Vocês não estão simplesmente vivendo como homens naturais da carne. Vocês não estão simplesmente negando a importância, a bênção, a necessidade, a importância de serem espirituais. Vocês estão vivendo como os homens, como todos os homens. Veja, Paulo não está fazendo de novo, ele é muito gentleman. Ele não está fazendo uma afirmação. Pô, vocês são homens na carne destinados ao inferno. Não! Ele faz uma pergunta. Eu imagino que ele, de um jeito mais do nosso jeito, assim, ele estaria falando, será que a razão pela qual vocês não fazem nenhum progresso, vocês não estão avançando na fé, desde aqueles primeiros dias, será que não é porque realmente vocês não são nem um pouquinho diferentes dos homens naturais? Vocês não diferem nada
do homem comum. Será que não é isso, pessoal? Pensa. Paulo está dando para eles o benefício da dúvida. Mas ele também deu o seu aviso. Porque não progredir, não avançar na maturidade cristã é perigoso demais. Então, nessa igreja aqui, você acabou de ver comigo que lá haviam facções, divisão, partidarismo, comparações, competição, preferências de homens. Eu sou do fulano, eu sou do Beltrano. É muito legal que o próprio Paulo, ele vivia muito, né, essa questão das igrejas, ele orientando Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:13, é ele quem escreve, eu acho fantástico isso aqui, quando ele fala, e infelizmente o que eu vou ler aqui para nós hoje, reflete muito a nossa realidade do mundo cristão. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Calma, que aqui está tudo certo. Quando ele fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles tinham uma sorte aqui, uma bênção enorme, porque tanto Paulo como Apolo pregavam o evangelho. Depois, no final do capítulo, no verso 22, ele fala de Cefas, que é Pedro. Deus foi misericordioso. Naquela época não existia a teologia do coaching, nem da prosperidade ainda. Então, os homens que lá estiveram, nessa igreja, pregaram o evangelho. E mesmo assim, tinha essa divisão. Não, mas eu gosto mais do Apolo, porque o Apolo é da nossa galera aqui, é da região, fala a nossa linguagem, tem um sotaque lá da Vila Topava. Os outros, não, eu sou mais do Paulo. Não, o Paulo só fala de missões, cara, não é legal. Eu gosto mais do Léo porque ele não bate tanto na gente. Eu prefiro o Daniel porque a barba dele é mais comprida, esse tipo de coisa. Nem vou falar do pastor Paulo que... Deixa quieto. Sabe, havia essas coisas. E o que é triste e perigoso? É que esse era um costume da época. Eles andavam segundo os filósofos gregos. Eu adorava o imperador tal, o governador tal da região tal. Eles tinham os seus influenciadores da época. E tem muito cristão hoje que vive de evangelho do Instagram, do YouTube. Fica ouvindo mensagens do inferno e tem suas vidas guiadas por isso. Isso não é nem leite, isso é chorume. Sabe o que é chorume, né? Aquele suquinho do lixo, para quem não sabe. Os jovens ali do Google, poupei trabalho para eles. Então eles estavam nessa divisão. Paulo está falando com carinho. Leia comigo lá no final, vamos para o spoiler do finalzinho ali, 22, 23, ao final do capítulo. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, né? Seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Sabe, não importa, vocês não pertencem a homens, nem a essa vida, nem o passado, nem o presente, nem a ninguém, nem a morte, nem a vida. Vocês são de Cristo. Isso é tudo. Vocês pertencem a Cristo. Ele termina o capítulo endossando o começo. Irmãos, vocês pertencem a Cristo. Cara, que maravilhoso. Que homem bondoso. Então, o que causa a divisão na igreja, irmãos, é justamente essa imaturidade dos homens orgulhosos que pensam ser donos de si mesmos, que pensam que estão na direção das suas vidas. E falando em direção, e falando em gente que tem idade para ser adulto, mas age como criança, porque, cara, não é exclusivo da igreja isso, a gente vê na vida. A gente vê na vida. Gente no casamento vive que nem o filhinho da mamãe, sabe? Hoje faltam homens, não é na igreja, é no mundo mesmo, no geral, sabe? Faltam pessoas maduras. Falando dessas coisas, de pessoas que agem como crianças. Não sei se vocês viram essa semana, me chamou muita atenção, uma notícia, foi dia 2 agora, essa semana, lá nos Estados Unidos, 2 irmãs, uma de 9 e uma de 4 anos, roubaram o carro dos pais enquanto eles dormiam e foram dirigindo, porque elas estavam com vontade de ir para a praia na Califórnia para nadar com os golfinhos. Então elas andaram 16 quilômetros e bateu o carro num trator. Graças a Deus as duas estavam de cinto e ninguém se machucou. Elas estavam com cinto de segurança. Ninguém se machucou. Alguma coisa elas aprenderam dos pais, né? Que bom.
Mas acontece que às vezes é assim, o imaturo, aquele que é a criança na fé, acha que pode conduzir a sua vida sozinho sem o auxílio do pai. Ele pensa que pode fazer as coisas que o pai não vai ver enquanto ele está dormindo. Eles não se satisfazem plenamente na presença do pai. Eles buscam satisfação nas alegrias dessa vida. Coisas bobas, para não dizer ridículas, como nadar com golfinhos. O imaturo busca caminhar independente. Então todo aquele que acha, saiba, que todo aquele que acha que o evangelho é tipo um convite para um passeio bonito de fim de semana, todo aquele que pensa que a alegria e satisfação em Deus se resumem nos pequenos momentos felizes dessa vida, não entendeu nada. Não entendeu o evangelho, nem a mensagem da cruz. Não entendeu nada. Porque o evangelho, meu irmão, o evangelho é o caminho da renúncia, da morte do ego. O evangelho é o chamado, para alegria e satisfação. Porque mesmo Paulo, ele fala, satisfação aonde? 1 Coríntios 2:9, nas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao nosso entendimento, nem imaginamos, mas são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Se você não tem esse verso marcado, esse é o momento. Mas veja a graça de Deus manifesta por meio do apóstolo aqui para esses irmãos e para cada um que caminha feito criança ainda hoje na fé. Nós vemos no texto uma palavra de esperança que nos dá segurança. Quando Paulo chama eles de carnais e encerra o verso 1 dizendo que vocês, olha, vocês ainda são como pessoas carnais, como crianças em Cristo, em Cristo. Que expressão maravilhosa, porque Cristo, só Jesus, é o lugar de segurança que nos protege da nossa cegueira espiritual, do orgulho e da pretensão da nossa independência. Em Cristo, aqueles que estão em Cristo estão seguros no amor de Deus o Pai. Todo aquele que está em Cristo vive em segurança, independente do estágio em que se encontre na fé. Eles estão em Cristo. Por quê? Porque olhando de uma forma natural, ninguém nasce adulto, nem na fé. Antes vêm os bebês, depois os adultos. Os bebês se tornam adultos. Então, além do ainda que eu falei lá antes, tem que eles são como crianças em Cristo. Talvez você que me ouve aqui, você tenha caminhado como um bebê na fé. Sabe? Talvez engatinhando os primeiros passos no evangelho, tudo é novidade, aprendendo. Talvez tenha alguém aqui desse jeito. Talvez tenha alguém também que está já há algum tempo na igreja, já caminha no caminho da fé, mas está há muito tempo parado no mesmo lugar, sem avançar. Saiba que se essa palavra que você escuta hoje, se ela faz sentido para ti, se ela te desperta uma vontade de mudar em seu coração, se essa palavra te confronta, te deixa constrangido, te conduz ao arrependimento, saiba que você está em Cristo. Você está em Cristo. Estar em Cristo, meu irmão, significa que Deus nos envolve em Jesus e o próprio Cristo se torna tudo o que nós precisamos para sermos aceitos por Deus. Portanto, estar em Cristo, guarde isso. Se você sair daqui guardando só isso que eu vou falar, já está bom. Estar em Cristo é o maior privilégio do universo. É o lugar mais seguro e tranquilo que existe. Veja, isso não significa que nós somos perfeitos na nossa natureza. Mas significa que Deus é totalmente por nós. E tudo o que Ele faz reflete o amor do Pai. O Pai que por amor entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Amém? Aplicando para as nossas vidas, eu quero trazer bem rápido 4 advertências. Preste atenção. A primeira é esforço. Não leve a vida cristã de qualquer jeito. O preguiçoso sempre é levado pela correnteza da carne e do mundo rumo à destruição. 2, serviço. Que eu e você sejamos como Paulo, buscando sempre o melhor de Deus nas pessoas. Não sejamos rápidos em descartar aqueles que estão batalhando, que estão atrás de nós. Melhor, vamos nos dedicar e medir o tipo de comida que nós temos que dar para eles, para serem fortalecidos na fé.
Sirva os irmãos em amor. Terceiro, sabedoria. Não devemos tratar a imaturidade como qualquer coisa sem importância, porque talvez a imaturidade de alguns seja um sinal de que esse cristão nominal que vai para a igreja todo domingo, ele vai para a igreja e não evolui, talvez ele não seja de fato um cristão. Ele é um frequentador de igreja. Isso não cabe a mim nem a você decidirmos, é ele com Deus. Mas é a nossa responsabilidade alertar os preguiçosos. Amém? Por último, coragem. Finalmente, se alguém aqui, se você nunca confiou em Jesus totalmente a sua vida, você deve se sentir encorajado por tudo isso. Porque Jesus é muito paciente com aqueles que estão iniciando no caminho. Concluo com a seguinte pergunta. Afinal, nós somos espirituais ou naturais? Eu e você, somos como crianças ou somos adultos na fé? Ou ainda, como saber se eu estou no caminho rumo à maturidade? Como? Veja comigo, na outra página, o verso 30 do capítulo 1. Paulo diz para eles: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos no caminho da maturidade espiritual, Jesus tem que ser para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é isso para você? Terminando, de uma forma bem resumida, enquanto eu fui ministrado por esse texto, espero que você também medite nisso aqui, continue na semana meditando. Eu entendo que o cristão que caminha para a maturidade de fé, ele sabe, na verdade, qual é o real motivo da sua existência, de uma forma bem simplificada. Aquele que é de Deus, aquele que está em Cristo, sabe qual é o real motivo da sua existência. Eu escutei há alguns dias um podcast onde um pastor americano resumia a confissão daquela igreja, né, justamente falando disso. Falei, por que nós existimos? Eles perguntam para os irmãos daquela igreja. E aí ele falou, we exist to believe, to belong, to become. Traduzindo, todo aquele que sabe por que existe, sabe que nós existimos para crer em Jesus, para pertencer a Jesus e para ser como Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da tua vida e nos ajude no caminho da fé. Amém. Peço que você se coloque de pé. Eu quero te dar um minuto, cronometrado aqui, ó, bonitinho. Para assim como eu, você meditar no que ouviu hoje. E avaliar a tua vida. Ninguém precisa fazer isso por ti. Seja aquele que nos vê no espelho que venha avaliar os nossos corações. Ore a Deus, olhe para dentro de si, converse com o Senhor. Algo que é curioso, meus irmãos, olha para mim aqui um pouquinho, que os bebês nos ensinam, e que eu
eu penso que nós temos que resgatar no meio cristão. É o clamor, é o chorar, como os bebês fazem, chamando pela mãe, pelo pai, às vezes ao ponto de um choro desesperado. Nos falta nos nossos púlpitos, nos nossos momentos de devocional, de oração em casa, nós chorarmos diante de Deus, desesperados quando pecamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Pai. A de fato, Pai, não temos dúvida alguma referente à Tua palavra, a mensagem da cruz, Pai, que nós tenhamos prazer na Tua lei e busquemos crescer, Pai, nas verdades eternas. Seja o tempo de leitura bíblica, de oração, de um livro, ler um livro mais prazeroso do que vegetarmos na frente da TV. Senhor, que a gente não se esqueça que a Ti pertencemos, e não foi, Pai, feito numa barganha, num negócio qualquer. O Senhor nos comprou o preço do Teu sangue na cruz do Calvário, Deus. Lembre cada um de nós do alto preço que foi pago, Jesus, que fôssemos feitos e chamados filhos de Deus. E sobre nós, Pai, venha a responsabilidade, que de fato é um peso, mas é o peso de glória, de que a cada dia, cada um de nós, temos que ser mais semelhantes a Jesus. Amém.